Bom, então vamos dar continuidade aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou colocar então sobre inibição, sintoma e angústia, que é um texto do Freud, né, publicado em 1926, mas escrito em 1925, tá? Nesse texto, o Freud está trazendo, mais uma vez, ele é sempre explicativo, desde os títulos. Então, para vocês verem que ele está trazendo primeiro a palavra inibição, depois a palavra sintoma, e vou fazer aqui uma observação sobre a questão da palavra angústia, tá? Eu adotei, eu prefiro adotar essa vertente da angústia porque é uma vertente, inclusive, da teoria lacaniana, que eu também, né, entendo dessa forma, né, consigo perceber o Freud, né, assim como Lacan. E nós temos na tradução, né, da Standard Edition, na realidade, o título do texto, Inibição, Sintoma e Ansiedade. Entretanto, ansiedade não se aplicaria exatamente ao termo do que o Freud traz, né, em alemão, né? Vamos relembrar que a nossa tradução, né, da obra de Freud, ela é traduzida do inglês e não diretamente do alemão, e que isso se perde bastante nas traduções, nos termos, nas terminologias. O alemão é uma língua extremamente rica, né, na questão da semântica, palavras, significados. Então, e a língua inglesa já é uma língua bem mais pragmática. Então, nós temos essa diferença aí de tradução, e quando a gente importa do inglês para o português a obra de Freud, a gente está perdendo aí toda a riqueza semântica da obra original, tá? Então, assim, a ansiedade, ela diz de um anseio, né? Diz de algo que o sujeito, né, tem anseios, tem vontades. E não comporta tão bem ao que ele está conceituando, tá? Então, eu prefiro trabalhar com essa noção não de ansiedade, sim de angústia, correto? Então, eu vou falar de angústia, mas vocês sabem que no texto original, né, da Standard Edition, está inibição, sintoma e ansiedade, tá? Senão vocês vão ficar lá procurando e vão falar, Yara, não tem esse texto. Realmente, tem inibição, sintoma e ansiedade, tá? Mas eu prefiro essa tradução de angústia, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, ele vai falar sobre inibição, tá? Ele vai começar um texto trabalhando sobre inibição. É um texto grande, é um texto extenso, mas como sempre o Freud sempre muito detalhista, né, recapitulando vários pontos da teoria, e isso faz com que o texto ele seja até mais acessível se você pegar desde aí e não precisar de pegar, né, retomar outros conceitos. Eu acho isso muito bacana, é um cuidado com o leitor que ele tem. Então ele vai falar sobre a inibição. O que é inibição? Inicialmente ele vai falar, a inibição ela tem a ver com a função. Então, se você está inibido em relação a uma função. Eu estou inibido em relação à aprendizagem. Então, você está inibido da função de aprender, né? Eu estou inibido em relação a conversar com os meus chefes. É inibido em relação a uma determinada função de comunicação em chefias com hierarquia, enfim, tá? Percebe? Então, ela tem a ver com a função. A inibição ela está diretamente relacionada à função. Não necessariamente ela é patológica. Então, essa função ela fica restrita, tá? Ela não é executada, tá?
E ele vai trazer vários tipos de inibição, né? Pode variar. Ele está falando das perturbações das funções sexuais, sexual no termo mais abrangente, não é em termos de relação sexual, e sim da sexualidade em Freud, tá? Depois eu faço outro vídeo para a gente poder entender melhor o que é a sexualidade em Freud. Mas ele vai falar então, a libido pode ser simplesmente afastada, ou seja, desligar a libido, né, da execução. A função pode ser executada de forma menos perfeita, ou seja, mais ou menos, essa função não fica tão bem colocada. Prejudicada por ter condições ligadas a ela ou modificada pelo desvio de outras finalidades. Pode ser impedida por medidas de segurança, né? Se não puder ser impedida desde o início, pode ser interrompida pelo aparecimento da angústia. Caso não dê certo, né, há uma tentativa de desfazer o que foi feito. Então, até onde você fez, você desfaz esse feito, tá? Mas o mais importante que eu localizo aqui, porque essas são variações, né, na realidade, de uma inibição, que isso, assim, é claro que é importante, mas, assim, pra gente é muito mais interessante a organização, o funcionamento, tá? Que a inibição é a expressão de uma restrição de uma função egóica. Isso é fundamental. O que ele está falando? Para isso, a gente precisa retomar a segunda tópica do Freud. Qual é a segunda tópica? Id, ego, superego. Tá? Para a gente entender esse texto, a gente precisa ter em mente esse tema aí da segunda tópica do Freud, tá? Vamos relembrar então a segunda tópica. Na segunda tópica, o Freud está explicando sobre uma outra forma da topologia da mente, que seria então o id. Ele vai falar que o id, nós nascemos com ele, né, que é o reservatório da pulsão. Correto? Lembrando? Então, ótimo. É o reservatório da pulsão. O ego, ele acaba se distinguindo do id, porque o ego fica sendo essa parte do id em contato com o mundo externo. Tá? Então, ele tem contato então, com o mundo externo e é daí que advém o princípio da realidade. Tá? Sendo o id, então, esse princípio do prazer, que é esse princípio de se satisfazer, de satisfazer as pulsões, e o ego acaba que no seu contato com o mundo externo, né, apreende dele o princípio da realidade, ou seja, de como que funciona aí os parâmetros, né, da realidade, tentando então aplicar, né, no id os parâmetros da realidade, né? E aí há então essa diferenciação, acaba tendo essa primeira diferenciação dentro do psiquismo entre o id, que é o reservatório pulsional, e o ego, sendo essa instância do aparelho psíquico que tem contato com o mundo externo, né? E tentando então aplicar os critérios da realidade ao princípio do prazer, até para viabilizá-lo, né? Depois a gente faz um outro texto, um outro vídeo falando sobre esse texto, né? Os dois princípios do acontecer psíquico. Então, nós temos aí agora uma diferenciação, né, da instância, né, do id também para um ego. Então, nós já temos aí uma diferenciação aí entre o id, que é o maior, o ego, né, como sendo essa parte aí de contato com a realidade. E posteriormente, né, em Freud, a gente vai ver que é depois do complexo de Édipo que nós vamos ter então uma outra instância que é o superego. O superego então vai vir como herdeiro do complexo de Édipo, né, colocando aí essa diferença então com o ego, porque o ego a gente teria a imagem do ideal do eu, né?
essa primeira imagem, essa imagem narcísica lá do desenvolvimento psicossexual, dessa imagem narcísica que o eu aí se desenvolve. E o supereu sendo então essa instância reguladora, né, do ego, em que há, por isso que fala supereu, né, ou seja, aquela imagem narcísica ela não é suficiente para ter satisfação com os objetos, então ele vai então se identificar a uma imagem do ideal do eu, tá? E isso é herdeiro da onde? Do complexo de Édipo, né, que tem sua finalização pelo medo, né, da castração. E então o sujeito ele vai se identificar então com essa imagem aí desse correlato aí paterno, né? Por que eu falo correlato? Porque não se trata de uma pessoa, da pessoa física biológica, né? Nem de uma pessoa, mas se trata de uma função paterna, né? Em que vai indicar o caminho aí para atingir o objeto, correto? Então, por isso, ele vai ser um super-eu, vai ser uma imagem, uma outra imagem, uma imagem idealizada de como fazer para adquirir e para satisfazer, tá? Então, por isso que ele fala que o super-eu é herdeiro do complexo de Édipo. Tem uma frase muito legal sobre o complexo de Édipo, né, no texto de solução do complexo de Édipo, do Freud, que ele vai falar ser como ele é para ter o que ele tem. Tá? Então, assim, freudianamente falando, se o pai tinha a mãe, ser como o pai significa ter a mãe, né? Já que esse pai aí faz uma obstacularização ao acesso dessa mãe. Então, assim, se o que eu sou não é suficiente para eu ter, né, o meu objeto, eu vou ser como ele para ter o que ele tem. Eu acho que isso resume bastante. Então, depois do complexo de Édipo, nós passamos a ter mais uma instância. Nós temos o id, reservatório da pulsão, o ego como sendo essa instância da imagem, da personalidade e que tem contato com o mundo externo. E nós temos também, depois do complexo de Édipo, o supereu. E o supereu como sendo aí essa instância reguladora que guarda o ideal do eu, de como dever-se-ia ser para ter a satisfação. Eu sempre costumo nas minhas aulas perguntar qual que é a diferença do supereu para o id, tá? Por quê? Qual que é a diferença? Porque ambos querem a satisfação. O supereu quer a satisfação e o id também. Então, por que eles são instâncias diferentes? Por quê? Porque o id, ele tende a se satisfazer de toda e qualquer forma. Ele quer satisfação. E o superego, ele quer satisfação, mas ele diz exatamente como obter essa satisfação. É isso que acontece depois do complexo de Édipo, né? Uma identificação aí em termos, né, de funcionamento, em termos de ser, para atingir a satisfação. Então, a diferença deles não é do objetivo, e sim do método para chegar. O id é de qualquer forma e o superego de uma forma bem específica, através do ideal do eu, que é assim que ele se satisfaz. Correto? Lembrando que aqui nós temos, então, uma topologia diferente, né, da primeira topologia, que era inconsciente, pré-consciente, consciente, e que, para a gente entender o que é consciente e inconsciente, a maior parte, o id é totalmente inconsciente, a maior parte do ego também e boa parte do superego. Então, o que a gente teria acesso à consciência seria um pedaço do ego, né, e outro pedacinho do superego. Vale a pena dar uma olhada, né, no id, ego e superego, no texto do Freud, e olhar o desenho, né, o esquema que ele faz, correto? Yara, para que você explicou tudo isso? Porque esse texto tem íntima relação com a questão, né, dessas três instâncias do psiquismo, correto? Porque quando ele fala
A inibição é a expressão de uma restrição de uma função egóica. Ele está falando o quê? Do ego. E a gente precisa entender, então. Então, se o id ele coloca, então, para se satisfazer, quem tem contato com a realidade? O ego. O ego tendo contato com a realidade, na realidade, ele é que decide se aquele impulso do id, se ele vai se satisfazer ou não. Correto? Então, o ego ele tem uma função executora no aparelho psíquico. Dessa forma, a inibição ela vai estar aí vinculada a uma instância egóica. O ego, então, vai restringir, não é restringir ele todo, gente, isso é uma coisa muito importante que volta e meia eu vejo pessoas falando errado. Ele não vai restringir o ego. A inibição não é a inibição do ego como um todo, é de uma função egóica. O ego faz várias funções. Dentre elas, uma estará restrita. E essa restrição da função egóica dá-se o nome de inibição. Até aí, definimos e temos o conceito, correto? E aí o Freud vai falar, tudo bem, né? Temos então esse conceito, mas por conta de quê? Qual é a causa, quais são as razões que faz com que o ego restrinja uma determinada função? Por que ele para de executar determinada função? Quais são as causas? E ele vai falar o seguinte, bem legal também. O ego passa a renunciar a certas funções que se acham dentro da sua esfera, a fim de não ter que adotar novas medidas de recalque. No texto sobre recalque, ele vai deixar lá bem explícito que quem executa o recalque é o ego, tá? A mando do superego. Então, nós só temos o recalque quando nós tivermos também a instância superegóica. E, nesse caso, nós teremos, então, o ego se eximindo da função do recalque, de executar esse mando superegóico. E para ele não ficar mal nem com o superego, nem com o id, ele não toma nenhuma atitude. O que é isso? Vamos pensar que a energia de todo o aparelho psíquico é de quem? Do id, que é o reservatório da pulsão, da libido. Então, quem é que sustenta energeticamente, assim falando, pulsionalmente falando, é o id. O id, então, ele não tem como executar. Quem executa é o ego, porque o ego é que tem contato com o mundo externo. Sendo assim, ele manda energia, né? Ele vincula-se ao ego para que o ego execute, então, essa satisfação. Porém, o ego, ele vai estar aí sendo supervisionado, é uma supervisão mesmo, né? Sendo aí monitorado pelo superego. Então, se o superego perceber que essa satisfação do id, ela é diferente da forma do ideal do eu, da forma como que tem que ser satisfeita, ele vai bloquear, então, essa satisfação. E ele vai bloquear não, ele vai mandar o ego fazer esse bloqueio. Só que o ego fica aí, por isso que ele é dado como um mediador entre essas duas instâncias. Por quê? Porque ele vai ter, então, que negar essa satisfação do id, e é o id que dá ao ego toda a força do seu aparelho, né, da sua execução. Ele tem que falar não pro id para falar sim pro superego. E se ele falar não pro superego e sim pro id, ele também vai ter consequências aí punitivas do próprio superego. Então, vocês veem que o ego ele fica nessa berlinda aí o tempo inteiro entre fazer e não fazer. Porque vai ter consequências em alguma instância se ele tomar a decisão
de fazer ou não fazer, executar ou não executar. Quando então essa questão, quando o ego se exime de adotar a medida de recalque para não entrar em conflito, ele vai ter então uma inibição, tá? É isso que o Freud está falando. Nós vamos ter então um processo de inibição. O ego passa a renunciar certas funções que se acham dentro de sua esfera, né, do ego, a fim de não ter que adotar novas medidas de recalque. Então, para ele não recalcar nada do id e nem contrariar nada do superego, ele vai parar. Né? Eu costumo falar isso com meus alunos da seguinte forma: eu dou uma prova para vocês, então, para avaliar o saber de vocês. Se vocês não fazem a prova, eu posso dizer que vocês aprenderam ou que vocês não aprenderam? Não posso. Eu não tenho nenhum elemento que me dá base para falar. Então, da mesma forma, é o ego. Se ele não faz medida de recalque, não houve satisfação nem insatisfação. Como é que você pode falar? Não teve. Então, nesse momento, quando o ego se exime da sua função de recalcar, para não entrar em conflito com o id, ele então entra nesse processo de inibição, correto? Ele vai falar também que há inibições com a finalidade de autopunição, pois essas atividades trariam êxito, e isso são coisas que o superego proibiu, né? Então, ele vai também não entrar em conflito com o superego. Então, de forma geral, o ego no processo de inibição, ele vai fazer o quê? Ele vai não entrar em conflito com as instâncias nem do id nem do superego, correto? Ele não quer gastar energia fazendo o processo de recalque e tendo assim que se manifestar em relação a qual instância que ele vai satisfazer, correto? Então, é isso que acontece no processo de inibição. Existe aqui também falando, né, que a gente pode ter, então, um processo de inibição dentro do processo de sintoma, em que o sintoma, no caso da fobia, ela vai ter dois tempos, um primeiro tempo de recalque, um segundo tempo de inibição. Justamente porque o recalque não foi suficiente para afastar o objeto, e esse objeto, quando aparece, o sujeito então vai ter que adotar medidas de inibição